Como fazer um tipo de introdução? Existem vários tipos de introdução. Nosso papel aqui hoje não é falar sobre esses tipos de introdução. O que eu vou falar para vocês é como organizar essa introdução. Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando, então, mais uma Mentoria 920, e hoje em um horário extraordinário. E hoje a gente vai falar sobre como fazer uma introdução digna de um aluno 920. Já foram muitas mentorias que aconteceram por aqui e eu fiquei sabendo que elas estão sendo retiradas do YouTube, né? Então elas são assistidas ao vivo, logo depois ela sai, e aí parece que vem só um resumo depois. Então, assim, a ideia é a gente absorver isso aqui melhor. E aí, é claro que essa aula vai ficar disponível para quem tem a mentoria no quadro. Então, vai estar lá bonitinha. E aí parece que eu vi um comentário, alguém perguntando assim, como que eu faço para ir no Zoom? O Zoom, quem tem acesso, Rafael, é quem adquiriu um quadro no período aí, acho que foi bem no início da pré-matrícula, agora eu não lembro bem como que foi. Mas essas pessoas são avisadas semanalmente do link do Zoom que é enviado por e-mail. Então, se não está sendo enviado por e-mail, muito provavelmente você não tem acesso a essa turma, beleza? Então procure o Fale com o Quadro e veja se você tem ou não esse acesso. Se você tiver, aí a gente vê o que faz, te manda aí todas as aulas retroativas, enfim, não sei, mas dá uma olhada nisso aí melhor. Beleza? Então é isso, gente. Ó, sempre me perguntam, sabe? É uma das coisas que mais me perguntam. Isso, e posso copiar texto motivador? Posso usar dados do texto motivador? Essa é a pergunta campeã. Mas logo depois dessa pergunta, vem uma pergunta muito permanente. A pergunta é a seguinte, Balt, como fazer um tipo de introdução? Como fazer essa introdução aí para uma redação? Existem inúmeras respostas para essa pergunta. Mas, gente, inúmeras mesmo. Eu acho que tem mais tipos de introdução do que estrelas no céu. Será? Não, também não é para tanto. E aí, o que acontece? A gente percebe que existem várias formas de fazer redação. Existe introdução por tipo de dados estatísticos, introdução por frase nominal, introdução por contextualização histórica, introdução por citação, enfim, várias coisas. Uma que eu mais gosto é a introdução por definição, a introdução por afirmação. Existem vários tipos de introdução. Nosso papel aqui hoje não é falar sobre esses tipos de introdução, porque isso claramente a gente vai ter que trabalhar aí ao longo de mais aulas na turma média e na turma ITA. Então nós teremos isso nas aulas ao vivo, mas hoje aqui na mentoria a gente não vai fazer isso. O que eu vou falar para vocês é como organizar essa introdução, como fazer a introdução bacana, independente do tipo de introdução que vocês escolherem. Hoje a aula é mais ampla, ela vai abraçar aí todos os outros tipos de introdução, beleza? Para a gente já fazer essa introdução para a aula de introdução que começarão a acontecer na próxima semana, ok? Eu sempre digo uma coisa, tá? Introdução se faz de um jeito, independente do tipo de introdução que vocês escolherem. Introdução se faz bem. A gente faz uma introdução bem, simples, direta, com todos os itens, fantástica, nhonhon, budiá. E aí o que pega, gente? A gente precisa identificar como nós vamos fazer isso da melhor forma, da maneira mais simples. Porque a introdução, ela é de fato o primeiro momento do corretor ao ler seu texto, né? Eu acho que isso talvez seja importante de eu já trazer aqui como essa importância, porque ela é, de certa maneira, um diagnóstico do seu texto. Como assim? Bom, na introdução, o corretor sabe exatamente o que virá. Por quê? Ele consegue perceber não só erros ortográficos, como ele também consegue perceber entendimento do gênero, vou colocar entendimento do tipo, né? A gente já está mais avançado nesse sentido aqui, então vamos colocar entendimento do tipo textual. Além disso, aqui na introdução, ele vai conseguir perceber também a bagagem cultural do aluno. Isso aqui é importante demais. E claramente ele vai entender um pouquinho sobre organização. A introdução, gente, ela é como se fosse um sumário da sua redação. Quando o corretor lê, ele sabe exatamente como é que vai ser o seu texto. Ele não tem como ele ver a introdução e falar assim, ah, meu Deus do céu,
ele vai melhorar depois. Se vocês mandarem mal na introdução, vocês vão mandar mal no restante. Não existe, gente, eu corrijo redação há muitos anos, bastante tempo mesmo, antes mesmo de eu ser professor, né? Não existe isso de uma introdução ruim e o resto do texto fantástico. Se o aluno erra uma coisa na introdução, aquilo vai acontecer novamente no texto e vai acontecer com mais veemência ainda. A introdução é como se ela fosse realmente um sumário do que a gente vai ver naquele texto e a primeira impressão que o corretor vai ter do seu texto. E perceba o quanto isso é importante ao pensar que o trabalho do corretor é extremamente complicado. Por quê? Porque o corretor ele corrige aí, em média, 100 textos por dia e ele tem, em média, 1 a 2 minutos por texto e ele precisa, nesse momento, que a introdução venha organizada e simples. Porque imagine só, se o corretor vai... E não tem horário, né? Então imagine se o corretor não cumpriu a meta e ele tem que corrigir até meia-noite, por exemplo. E aí chega lá meia-noite, o texto 69º é o seu texto. O texto 69º, ele vai corrigir já cansado, é natural. Então o que acontece? Esse corretor, ele precisa que tenha uma introdução mais fácil de ser lida, um texto mais organizado, né? Uma redação que venha, eu costumo dizer isso, que a redação dos alunos 920+, são aquelas redações que a gente precisa limpar os olhos do corretor. São as redações que vêm como um colírio, justamente para isso. Sempre façam o seu texto pensando que o corretor vai corrigi-lo no 68ª posição aí no dia. Vocês fazendo isso, vocês vão ter um capricho a mais, tenho certeza. O que acontece hoje? Eu vejo aqui no quadro, eu já falei isso com os meninos da mentoria no Zoom. Tira foto de qualquer jeito da redação, manda a redação de qualquer jeito, com letra, com rasura de qualquer jeito, porque pensa assim, os corretores têm que corrigir, eu sou aluno, não sei o que e tal. E é verdade, a gente vai corrigir, óbvio. Só que o corretor vai gastar mais tempo na sua redação e isso pode afetar a margem de subjetividade. Claro, principalmente se o texto não estiver organizado, se a foto não estiver boa, enfim, entre outras coisas. No Enem é a mesma coisa. Então a gente precisa tomar esse cuidado para trazer essa organização mais clara para o corretor. Essa dica vale ouro, gente. Sempre façam o seu texto julgando que ele será corrigido na 68ª posição de um corretor. Ou imagine só, a 100ª correção, já pensou? Então, essa dica vale ouro e sempre se atentem a ela. A introdução, ela precisa ter, então, uma simplicidade contagiante. O que é a simplicidade contagiante? É um texto que o corretor lê uma vez. Gente, nós, corretores, amamos textos que a gente passa o olho e identifica tudo. Ou seja, é uma redação que não tem regência complicada, que a gente precisa ficar procurando, ou seja, são os verbos mais reconhecidos aí mesmo. São redações que têm todos os itens muito claros, muitas frases com a ordem direta, que aí fica mais simples, não precisa ficar voltando para analisar a vírgula. E é claro, a introdução curta e simples. A introdução não precisa ser monstruosa. E esse é um dos erros dos alunos quando eles cometem aí na introdução, fazê-la muito grande, porque quer contextualizar. E isso também é culpa de muitos alunos nota 1000. Por quê? Se a gente for analisar várias redações nota 1000, elas são imensas e não precisam ser. Por isso que eu quero mostrar o meu texto para vocês, que eu tirei 1000 com o corretor, né? O outro corretor me deu 960, fiquei com 980. Então, eu quero mostrar a simplicidade do meu texto. Eu vou trazer isso para mostrar para vocês que é possível ter um texto simples. Então, a introdução ela é a etapa mais importante do seu texto. Não há como você errar uma coisa na introdução e aquilo não for recorrente ao longo do texto, ok? Sempre faça um texto para ser simples, tranquilo e organizado. E mostrem já essas coisas que eu apontei aqui. Não pode ter muito erro ortográfico, então treine especificamente vários tipos de introdução e para você já organizar isso no seu pensamento para não errar aquilo na hora de colocar. Saber exatamente como se comportar na introdução. Muita gente deixa algumas coisas ocultas, a gente vai ver isso depois, que não devem ficar ocultas nessa introdução. E já trazer um repertório é de muito bom tom, porque já mostra que você tem uma bagagem cultural além, mas isso não é obrigatório, como a gente já conversou aqui algumas vezes. Mas o mais importante, o showstopping, o absoluto, é a sua organização. Beleza? Então, tenha uma organização equilibrada com todos os itens obrigatórios que nós vamos conferir adiante. Opa, tudo bem? Aqui é o Baldi, você está assistindo o resumo de uma mentoria
maravilhosa que acontece aqui no quadro. Essa mentoria tem o interesse, né, de melhorar o processo de aprendizagem de uma disciplina muito importante, como a redação. Então, o que eu aconselho para você? Aconselho que você fique atento ou fique atenta nos horários que essa mentoria acontece ao vivo, para você poder conversar comigo e poder, é claro, tirar suas dúvidas. Bom vídeo! O que é obrigatório na introdução? Nós precisamos colocar 3 coisas imprescindíveis. Primeira delas, o tema. Claro, eu acho que isso aqui todo mundo já deve saber, né, que nós precisamos colocar. E é claro, o tema não precisa ser exatamente na íntegra. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, gente, que o tema ele não precisa ser exatamente aquilo que está escrito lá. Você pode usar outras palavras, integrar. Você pode usar outras palavras para trazê-lo, né, mais conciso. Você pode usar, você pode desmembrar o tema ao longo da sua introdução, como a gente viu já nas aulas de tipo de tese. Nós vimos aí várias redações que faziam isso, mas o que é importante é que o tema esteja presente. E outra coisa muito importante que nós temos que ter é a tese. E lá no tipo de tese, nas aulas de estratégia argumentativa, a gente começou a ver que a tese ela é dividida em algumas questões aqui, correto? Que é o quê? Que é o posicionamento e como esse posicionamento ele é marcado. Esse posicionamento, esse ponto de vista, ele é marcado pelos modalizadores discursivos. O que são os modalizadores discursivos? A gente já teve aula sobre isso aqui também. São aquelas palavrinhas que mostram a nossa opinião. A nossa opinião não, né? O nosso ponto de vista. Então aqui é o que a gente chama de MD. Também, de certa maneira, está aqui na tese a questão da nossa argumentação, ou seja, como a gente vai posicionar e planejar o nosso texto. E aqui, então, está o nosso IT. O que é o IT? A estratégia argumentativa topicalizada. Lembrando, novamente, que essa estratégia no sentido macro, né? Ou seja, é a questão estrutural do texto, a argumentação do nosso texto. Então, a gente precisa trazer aqui em tópico, sim, viu? Aquilo que nós vamos desenvolver adiante. Então, a gente traz aqui no IT o A1, o argumento 1 e o argumento 2. Claro, eu não vou entrar em questão aqui de quais são os tipos, né? Causa, consequência, problematização, contraste ou causa-causa, porque a gente já teve isso nas aulas ao vivo. Então, estou pressupondo que todos vocês já sabem, tá? E aí, o que acontece? A gente precisa trazer isso aqui, sim, na nossa redação. Por quê? Porque eu não disse para vocês que é o sumário. O corretor, na introdução, ele precisa saber exatamente o que você vai trabalhar no D1, beleza? Que é o A1, e o que você vai trabalhar no D2, que é o A2. Senão, isso mostra um indício de projeto de texto falho. Então, se você não traz esses argumentos claramente apresentados, isso vai te dar um problema grave de organização do seu texto. E o que é de bom tom? A gente viu o que é obrigatório, correto? Tema, tese, que são o TT, né? TT é obrigatório, tema, tese. Lembrando que tese aqui está embarcando a estratégia argumentativa. Isso aqui é o que é obrigatório. Mas, ao avaliarmos, né, as redações 920+, as redações 1000, enfim, as redações excelentes de vários processos seletivos, nós constatamos que o obrigatório, o normal, a base, não é a única coisa que se faz. Existem coisas extras aí que a gente traz que faz para que haja mais organização, mais de desenvolvimento do nosso texto, dentro até mesmo dessa introdução. Então, o que muitas redações fazem? Muitas redações fazem aqui, por exemplo, para ajudar na própria aplicação do tema, fazem uma contextualização. O que é uma contextualização? Trazem aqui alguma forma de repertório para já trazer uma bagagem cultural, já mostrar que entende a respeito do tema e mostrar exatamente que sabe discorrer e argumentar sobre alguma coisa. Então, essa contextualização, ela sempre tem que estar de acordo com o tema. A gente vai trazer alguma coisa que faça relevância ao tema, porque senão vai ser um tiro no pé. A gente tem que tratar essa contextualização aqui como qualquer outro repertório. Lembrem-se, para o Enem, a gente só precisa de um repertório legitimado, pertinente, relevante e com uso produtivo. Mas aqui nós não somos o Enem, nós não somos o INEP. Aqui nós somos o quadro e no método 920+, nós não colocamos todas as nossas fichas em um único repertório. Por isso eu sempre indico 3. Nós faremos todo esse percurso
legitimado, pertinente e relevante com uso produtivo, tanto na introdução como em cada parágrafo do desenvolvimento. Beleza? Então essa contextualização ela pode vir de diversas formas, beleza? Mas geralmente é aí por repertório mesmo. E lembrando que repertório pode ser vasto, né? Então assim, a gente estuda vários tipos de introdução por citação, introdução por ilusão histórica, introdução por ficção, introdução por filme, introdução por música, enfim, uma série de coisas. Mas todas elas, na verdade, é um tipo só, né? É uma contextualização ali que a gente utiliza de algum conhecimento da bagagem cultural, e aí é claro que a gente traz isso como formato de contextualização. Então, na verdade, é um tipo só de contextualização. Mas a gente avalia diversas formas para mostrar isso, porque existem algumas questões. Por exemplo, se você for utilizar um repertório de um sociólogo, por exemplo, Pierre Bourdieu, sociólogo, filósofo e tal, você tem que colocar a área dele. Falar que ele é um sociólogo, você não pode simplesmente falar que ele é o Pierre eu falei Pierre Bourdieu ou Pierre Lévy? Agora eu fiquei confuso, mas enfim, os dois são muito importantes, né, os dois da mesma área aí. Então a gente precisa trazer aí a área dele. Quando a gente fala de uma música, a gente tem que trazer a música, tem que trazer o compositor dessa música, é importante, ou então o intérprete dessa música. A gente tem sempre que trazer um detalhamento a mais para justificar isso, para mostrar o conhecimento daquilo. E é claro, isso também na introdução. A minha contextualização, por exemplo, eu trabalhei o Emicida no último tema de redação. E depois, o que a gente tem que fazer também depois disso aqui? A gente tem que fazer, que é de bom tom, um fechamento. Deus, o que é esse fechamento? Um fechamento para a redação do Enem é um fechamento do parágrafo, né? E aí a gente trabalharia aqui com indício de proposta, né? Seria assim? Portanto, medidas precisam ser tomadas para mitigar essa problemática. Alguma coisa nesse sentido. Uma frase curta, simplesmente, para dar um fechamento aí. Alguns alunos, inclusive, aqui, já gostam de dar um indício da proposta bem dado, inclusive falando assim, por exemplo, então o Ministério da Educação precisa trabalhar isso com mais cautela. E aí já dá um indício, de fato, de alguma coisa que vai colocar na proposta de intervenção, como, por exemplo, o agente que eu acabei de dar aqui. Eu não acho que precisa. Eu acho que você pode fazer um fechamento simples que indica aí apenas o finalzinho do seu parágrafo. Para mim é melhor, economiza menos linhas e tal, eu prefiro. Mas se você quiser, você pode sim dar um indício mais próximo daquilo que você vai tratar na sua conclusão, na sua proposta de intervenção. Beleza? E quais são os principais erros de um aluno na introdução? Primeiro, introdução longa. Credo em cruz, Ave Maria, Sacra Crede Maria, está repreendido em nome de tudo que é bento. Pelo amor de Deus, o corretor vai lá ver a introdução do aluno. Tem 12 linhas, desenvolvimento 3 cada um, e a conclusão tem 20. Porque o quê? Não sei nem se cabe esse número aí na folha de redação, mas fica aquele texto todo errado, e a gente sabe, né, aqui aluno 920 mais sabe, que parágrafo não pode ter mais de 2 linhas de diferença com o outro, então eles têm que ser mais ou menos padronizados. E aí, essa introdução longa, para colocar tudo isso que a gente está falando, é um dos grandes problemas, acho que até o Rafael falou aí que tem essa dificuldade. E a gente deve saber evitar isso. Não precisa, por exemplo, na contextualização, ficar falando sobre tudo que acontece na série para mostrar um detalhamento, se você utilizar a série. Se você quiser utilizar, por exemplo, uma cena de um personagem que está ligado aí à depressão, sei lá, alguma coisa, personagem que sofre depressão, cite o nome da série, lugar onde ela é vinculado, se saber o stream, se não souber qual é o diretor, se não souber qual é o personagem, e aí você precisa mostrar só esse detalhamento, escolhe um tipo de detalhamento, e aí fala o personagem tal, se souber o episódio pode falar, se não souber não precisa, vivencia isso dessa forma e tal. Pronto. Assim é possível relacionar essa situação fictícia com o que acontece hoje na realidade brasileira. Pronto. Relacionou esse repertório. Simples. 3 linhas a contextualização, de 3 linhas não precisa passar. Beleza? Pode ser mais simples. Muitos alunos no Tamil têm contextualizações longuíssimas, mas a gente sempre aconselha evitar esse tipo de coisa justamente para você não perder ponto e, é claro, sofrer aí na sua introdução. Ok? Segundo maior erro que acontece, faltar o A1 e o A2, ou os dois, né? Ou cada um deles, na verdade. E aí, isso aqui, viu, vale até para vocês que falaram, que acho que foi, agora eu esqueci quem que falou, deixa eu olhar aqui no chat. A gente sempre deixa mais direcionado possível, porque
porque isso mostra um indício de projeto de texto falho. Então a gente tem que trazer esses problemas aí, beleza? 5 linhas de introdução, 8 de desenvolvimento. Ainda está aceitável, Alexia, ainda está aceitável. 3 linhas, mas a gente tem que focar aí nas 2. O problema vai ser se for 5 linhas na introdução, 8 no desenvolvimento e a conclusão for 12. Aí da conclusão para a introdução tem muita diferença, entende? É isso que você tem que reparar. Todos os parágrafos você precisa estar mais ou menos aí na mesma negócio. Então, introdução muito longa, faltar o A1, o A2 e o quê? Ser difícil localizar todos os itens. Às vezes, vocês colocam todos os itens, beleza? Às vezes isso tá bonitinho lá, mas o que acontece? A gente não consegue identificar eles de maneira simples, com uma leitura apenas. E aí a gente precisa organizar isso, porque o corretor precisa ler ali sua introdução e saber, aqui está o tema, aqui estão os modelizadores discursivos, aqui está a estratégia argumentativa em tópicos, e aqui está o fechamento. Perfeito! Tudo aqui bonitinho. Então, se for difícil para localizar esses itens, se o corretor tiver que voltar, isso é um problema, beleza? Porque às vezes ele pode nem achar. Isso acontece muito, inclusive com corretores já experientes. Passa ali o olho pela primeira vez, não acha e vai adiante. Depois, quando a gente revisa, por exemplo, falou aqui, tinha esse item, e aí fala, mesmo, mas porque estava difícil. Então, o papel do aluno, gente, não é só produzir um texto bom. O papel do aluno não é só produzir um texto fantástico, não é só colocar todos os itens, fechar bonitinho. O papel do aluno é deixar todos esses itens, é escrever um texto fantástico, mas é limitar ao máximo a margem de subjetividade que a gente sabe que existe. Então, a simplicidade é a chave de tudo, beleza? A organização é a chave de tudo. Uma letra legível é a chave de tudo, ok? Quais são os conectivos recomendados para finalizar a introdução? Se estiver concluindo um parágrafo, será assim os conectivos de conclusão. Cuidado para não repetir. Então, varie bastante aí seus conectivos. Como diz aqui em Minas, vareia. E qual a melhor forma de colocar a introdução? Essa é simples, né? A resposta é bem simples. Eu vou escrevê-la bem pequena aqui para você. Bem pequenininho para vocês entenderem. Será que deu para vocês entenderem? Vocês conseguiram enxergar? Precisa aumentar? Nada de querer aparecer, gente. A redação a gente aparece pela simplicidade. Aquela questão de estilística, como é que chama? Autoria, muito famosa aí nos vídeos do YouTube. Essa questão de autoria no texto, ela está ligada à organização. Vocês não estão escrevendo ali um texto ficcional, que vocês vão ter a estilística, que vocês vão poder utilizar figuras de linguagem, que vocês vão poder fazer do jeito que vocês quiserem. Não, nós estamos falando de um texto científico, então nada de inventar. A autoria para o Enem, para qualquer outro vestibular, está ligada à sua organização, a forma como você coloca as suas ideias. E lembre-se disso, não precisa de mais de 3 períodos na introdução para colocar tudo. Um período para contextualizar, outro período para ligar com o tema, já mostrar o posicionamento, outro período para fazer como é que chama? O it, beleza? Caso queira também, pode colocar mais um período para fazer o fechamento, não tem importância nenhuma, desde que tudo seja muito curto, e um período não pode ter mais de 3 linhas. Então imagine só, sua introdução ficaria aí com 6 a 5 linhas, dessa forma, colocando tudo o mais bonitinho possível e o mais simples, ok? Simplicidade é tudo. Contextualize, apresente o tema e os modelizadores discursivos, coloque aí quais são os argumentos que você irá desenvolver adiante e feche o seu parágrafo. Tudo muito simples, organizado, com a letra bonita, que eu tenho certeza. Gente, se vocês fizerem uma introdução bacana, isso já vai ajudar demais na correção de vocês. Beleza? É isso, gente. Sigam-me lá no Balt Educa. E lembrando que essa aula foi uma introdução para as aulas da semana que vem, que irão acontecer na tarde de sexta-feira, né? Que a gente vai tratar sobre os tipos de introdução e aí a gente vai aprofundar mesmo como fazer uma introdução. E eu fiz dezenas de introduções, né? Dezenas não, mas mais de uma dezena eu fiz, de tipos de introdução aí, para a gente analisar essas redações minhas. E aí a gente vai fazendo isso nas aulas ao vivo, que eu acho que estão fechadas só para os alunos do quadro. Mas venham a partir de semana que vem, e hoje também, viu? Hoje à tarde nós temos a aula da turma ITA e na turma MED. Nós vamos finalizar a questão dos tipos de tese
bem organizadinho, nós vamos olhar aí na prática mesmo, e eu conto com a presença de todos vocês também. Agora, a gente vai pro Zoom. Beijo para vocês e muito obrigado pela presença, tá bom?